Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo. E antes de mais nada, clique já no gostei e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E hoje continuaremos estudando a lição da escola sabatina. Estamos na parte de quarta-feira que retrata a obra do Messias, que está no contexto de Daniel capítulo 9, versículo 21 até o verso 27. E aqui vamos destacar as obras que somente Jesus Cristo poderia fazer em prol da humanidade. Aqui vamos listar 6 coisas que apenas Jesus podia fazer por nós, e ele fez cada coisa para garantir o nosso perdão e garantir a nossa salvação. Primeira coisa que Jesus fez, ia fazer de acordo com Daniel 9, versículo 21 e 27, era fazer cessar a transgressão. A palavra hebraica para transgressão sugere uma maneira de violação proposital de um ser inferior para o ser superior. Ou seja, o ser inferior, que é o homem, de maneira proposital iria desobedecer a Deus, que é o nosso ser superior. E Jesus Cristo vai fazer isso cessar. Segunda coisa, dar fim aos pecados. O verbo hebraico para pecado também significa selar. Ou seja, nesse contexto significa que o pecado é perdoado. Somente Jesus pode perdoar o meu e o seu pecado. Ele vai selar, ele vai nos perdoar. Terceira, ele expia a iniquidade. Como Paulo declarou em Colossenses capítulo 1, versículo 19 a 20, da maneira que somente Jesus Cristo pode proporcionar essa realidade, ou seja, fazer expiação para o nosso pecado. Além de perdoar, ele vai expiar, que é, digamos, o mesmo sentido de perdão. Isso que faz uma sentença, uma referência, na verdade, ao santuário terrestre, que uma vez por ano, na verdade, 22 de outubro de todo ano, o sumo sacerdote ia fazer expiação no compartimento santíssimo do santuário celestial, do santuário terrestre. E Jesus Cristo também vai fazer isso no santuário celestial. Quarta coisa, Jesus ia trazer justiça eterna. De acordo com Romanos 3, 21, Cristo tomou nosso lugar na cruz e por meio disso concedeu-nos a bendita condição de ser justos diante de Deus, né? E Romanos 3, 21 vai apoiar isso. Jesus Cristo, ele vai trazer a justiça eterna. Ele morreu por nós, pagou nossos pecados e ele vai nos apresentar de maneira justa diante do Pai no céu. E isso vai nos dar o direito de entrar pela graça de Cristo, pela morte e sacrifício do Cristo no céu. E aí receberemos a nossa eternidade. Quinto passo, Jesus ia fazer selar a visão e a profecia. Quando Cristo se ofereceu em sacrifício, as profecias do Antigo Testamento que apontavam para a sua obra expiatória foram seladas no sentido de que foram cumpridas. Várias profecias na Bíblia, no Antigo Testamento, apontavam para a obra de Jesus, para a ação que Jesus Cristo ia fazer na terra. O sacrifício de cordeiro, que todos os dias os povos iriam sacrificar no santuário para ali receber o perdão do seu pecado, isso estava apontando para o sacrifício maior, que é o próprio Deus, o próprio Jesus. E quando Jesus Cristo morreu na cruz, ele fez cessar esse sacrifício contínuo, esse sacrifício diário. Por quê? Porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo, o verdadeiro Cordeiro Jesus Cristo morreu. Agora, essas coisas que apontavam para Cristo foi selada no sentido que foi cumprida. E o sexto passo, ungir o Santo dos Santos. O Santo dos Santos, mencionado aqui, não é uma pessoa, mas um lugar. Portanto, a declaração se refere à inauguração do ministério de intercessão de Cristo no santuário celestial. De acordo com Hebreus capítulo 8, versículo 1, Jesus agora ele se encontra no santuário celestial. Ele está intercedendo por cada um de nós. Ou seja, ele já ungiu. Assim como Moisés teve que ungir o santuário terrestre antes de Arão ser ungido sacerdote, para depois ir ministrar no santuário. Antes disso, Moisés teve que ungir, e do mesmo jeito Cristo também ungiu para ele mesmo usar. E hoje ele se encontra como nosso sacerdote e nosso sumo sacerdote no santuário celestial. Então, essas 6 coisas apenas Jesus Cristo, o Messias, podia fazer por cada um de nós. Esses foram os primeiros aspectos de Daniel capítulo 9, versículo 21 a 27. Mas também tem outros
detalhes. Agora, um outro aspecto que o anjo veio dar entendimento a Daniel. No capítulo 8, no versículo 14, diz assim: ele me disse, até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Daniel, ele não conseguia entender o que significava essas 2300 tardes e manhã. E aqui no versículo 22 e 23 de Daniel 9, o anjo diz que ele veio dar um entendimento a Daniel da visão. E agora eu quero explicar um pouquinho do contexto histórico e também sobre o significado dessas 2300 tardes e manhã. Primeiro, tarde e manhã na Bíblia significa dia. Gênesis capítulo 1, ali o capítulo inteiro vai dizer que na criação que houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia. Então, tarde e manhã significa dia. 2.300 tardes de manhã, 2.300 dias. Agora nós estamos falando de profecias, um livro profético. E de acordo com Números capítulo 14, versículo 34, e Ezequiel capítulo 4, versículo 5, 6 e 7, em profecias, dia significa ano. Então, 2.300 dias significa 2.300 anos. Então podemos entender, até 2.300 tardes de manhã o santuário será purificado, até 2.300 anos e o santuário será purificado. Aqui nós já temos uma boa pista de onde começar a entender essa visão. Mas se aqui a Bíblia está falando de 2.300 anos, nós precisamos de uma data para iniciar essa contagem. E é exatamente isso que a Bíblia dá. A Bíblia vai falar, até a ordem de reconstruir Jerusalém, começaria essa 70 semanas, estão determinadas para o seu povo. As 70 semanas também se encaixa, de Daniel 7, se encaixa juntamente dentro dos 2.300 anos. E assim, do momento que começa a 70 semana, a ordem para reedificar Jerusalém também começa junto os 2.300 anos. E essa ordem começou no ano 457 a.C., quando o rei Artaxerxes decretou para que Esdras poderia reconstruir Jerusalém. Então, de 457 a.C., começou a contagem das 70 semanas, que é um período cortado dos 2.300 anos, e também começou, obviamente, o período de 2.300 anos. Ali se inicia essa profecia gigante, a maior profecia na Bíblia. E assim algumas partes históricas começariam a se cumprir dentro desse 2.300 anos. E o ponto-chave é até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Nos mostra grandes acontecimentos. No ano 457 a.C., começaram o quê? O rei Artaxerxes decretou a ordem para reconstruir Jerusalém. Mas aí o texto vai falando também sobre 70 semanas estão determinadas para o seu povo, também começando no mesmo quesito. E se a gente contar 70 semanas, no mesmo princípio de ano, vai dar 490 anos. E se a gente pegar, iniciou no ano 457, mais, digamos assim, 490 anos, como naquela época, antes de Cristo, quando o ano se passava, ia diminuindo, né? Passava-se um ano, aí vai 456, 455, aí vai diminuindo. Se nós pegar 457 menos 490, vamos para o ano 34 depois de Cristo. E isso aconteceu, teve um grande acontecimento, que foi quando a nação judaica foi destituída, perdeu o patamar, digamos assim, de ser o povo de Deus. E aí o evangelho passou a ser pregado pelos gentios. Então vemos um grande acontecimento do início das 70 semanas para o final. Mas antes disso, a Bíblia fala que um ungido iria nascer, e o ungido seria Cristo. E no ano 27, Jesus Cristo ele foi batizado. Tivemos o batismo de Jesus Cristo. A Bíblia também fala que uma semana será determinada para o seu povo. Depois do batismo de Jesus Cristo, no ano 27, ele passou uma semana pregando, digamos assim, aos povos de Judá, para que eles se arrependessem e aceitassem Cristo como Salvador. Mas também a Bíblia fala que na metade da semana, Jesus Cristo ia fazer cessar o sacrifício diário. O texto bíblico está passando aí na tela, né? Iria fazer cessar o sacrifício diário. Fala que ele iria pregar durante
uma semana e na metade da semana iria fazer cessar o sacrifício diário. Uma coisa, a única maneira de Jesus Cristo fazer cessar o sacrifício diário era quando ele mesmo se sacrificasse, ele mesmo morresse na cruz, porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E foi isso que aconteceu. Na metade da semana, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Mas ele precisaria continuar pregando o povo por mais 3 anos e meio para se cumprir a semana. E foi isso que os seus discípulos começaram a fazer. E até a morte de Estevão no ano 34, a nação judaica ainda era povo de Deus. Mas depois do apedrejamento de Estevão, liderado por Saulo, que mais na frente se tornaria Paulo, ali, a partir do momento da morte de Estevão, o gentil, o evangelho começou a ser liberado para todos. A partir daquele momento, o judeu, Israel, não era mais um povo da aliança de Deus. E aí o evangelho se abriu para todos. Aqui vemos findar o quê? Os 490 dias, as 70 semanas no momento da morte de Estevão. Mas aí a história continua. Ainda resta mais um período de tempo para se cumprir. E se a gente pegar 2.300 anos menos 457, aliás, menos 490 anos, pegando dali, nós vamos chegar diretamente para o ano 1844. E nesse ano de 1444, Jesus Cristo precisaria fazer o que? O que o texto diz, Daniel 8,14, ele ia até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Jesus Cristo iria purificar o santuário. Mas no momento da morte de Jesus, na cruz, o véu do santuário se abriu em 2. E Jesus falou que, em 3 dias eu destruirei o santuário e reconstruirei. No momento da morte de Jesus Cristo, o véu do santuário se rasgou em 2, mostrando que o santuário terrestre não vale mais de nada. E no momento que ele ressuscitou, o santuário do céu começaria a ser, digamos que, inaugurado. Por isso ele falou, eu vou destruir o santuário e reconstruir dentro de 3 dias. E no ano de e depois que Jesus Cristo subiu para o céu, ele começou a ministrar nesse santuário. E no ano 1844, Jesus Cristo iria o quê? Purificar o santuário. Mas o santuário não tem mais na terra. Então ele iria purificar o quê? O santuário celestial. E assim como o sumo sacerdote no santuário terrestre, para ele purificar o santuário, ele passava do santuário santo e mudava para o compartimento santíssimo dentro do santuário. Então, se nesse ano Jesus Cristo ia começar a purificar o santuário, é porque ele iria passar para o Santo dos Santos, o compartimento santíssimo do santuário celestial. E foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente no dia 22 de outubro de 1844, Jesus Cristo saiu do compartimento santo para o santíssimo. Mas aí tem gente que critica, mas Hebreus fala que Jesus Cristo, ele subiu para o céu, do Santo dos Santos, de uma vez por todas. Uma coisa, a Bíblia realmente fala isso, mas com um erro de tradução. A palavra Santo do Santo no contexto de Hebreus é tareg, que significa santuário. Não tem nada a ver com compartimento, mas tem a ver com santuário. O texto diz que de uma vez por todas Jesus Cristo subiu para o santuário, mas não fala em qual compartimento está. Não significa um compartimento. Então ele estava lá no santuário, mas não fala que estava no Santo dos Santos ou no Santíssimo. Mas no Santo do Santo ele passou somente no ano de 1844. E ali começou o que? A purificação do santuário. O que significa purificação? Jesus Cristo começou a julgar isso, e o livro de Pedro fala que ele começaria, o juízo começa com a casa de Deus. Então o primeiro juízo é o juízo dos salvos. Os salvos serão os primeiros a ser julgados. Os salvos serão os primeiros a ter o livro escrito, o nome escrito no livro da vida. Então nós, da casa de Deus, seremos o primeiro a ser julgado. Jesus Cristo até hoje está no Santo do Santo, purificando-se, intercedendo por cada um de nós. Começando desde o primeiro morto, Abel, que foi assassinado por Caim. Ali viu um julgamento da casa de Deus até o findar. Então, 2.000 tardes de manhã o santuário será purificado. Isso significa o começo de Cristo purificando o santuário celestial. Você vê como é incrível essa profecia essa visão que Deus deu a Daniel lá no Antigo Testamento, lá no ano de 1400, lá no ano de 539 a.C., começando o quê?
dando uma visão ampla de toda a história, mostrando que Deus está no controle de absolutamente tudo. Então que eu e você faça parte do povo de Deus para que o juízo comece entre nós. Esse juízo, meu amigo, não é juízo ruim, é juízo bom, é o juízo em que Jesus Cristo vai entregar o reino aos santos, e nós somos o santo de Deus, a casa de Deus. Todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Salvador é do povo de Deus. Então deixe e aceite para que Jesus Cristo coloque o meu e o seu nome no livro da vida. Então que Deus nos abençoe e que nós continuemos estudando mais ainda a lição. Até sábado.